histórica ou psicologia histórico-cultural. E vamos debater e discutir com vocês as relações da psicologia vigotskiana num trabalho de educação física voltado para o entendimento, para a caracterização de aspectos relacionados ao desenvolvimento infantil. E esse desenvolvimento infantil associado à característica que a gente pode dizer assim, tanto da aprendizagem quanto do desenvolvimento. Então, só para salientar alguns conceitos importantes de Vygotsky. Vygotsky trabalha com um conceito chamado zona de desenvolvimento proximal. Esse conceito de zona de desenvolvimento proximal, ele diz que quando a criança está fazendo uma atividade, porém ela não conhece o conteúdo daquela atividade, e alguém que conhece a atividade vai orientando a criança em relação àquele conhecimento, então a criança, na relação com o outro, que sabe desenvolver a atividade, por exemplo, a criança vai aprendendo com essa outra pessoa e com isso ela vai ampliando a dimensão de conhecimento que ela vem a ter pela aprendizagem. Então Vygotsky vai dizer que a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento e a maturidade do indivíduo. Basicamente, quanto mais a gente vai aprendendo com as outras pessoas, mais a gente vai avançando no nosso nível de desenvolvimento, tanto mental, cognitivo, como também motor, físico. O Vygotsky ele salienta que o elemento central que vai caracterizar o bom desenvolvimento do indivíduo é a qualidade do estímulo. Então, por exemplo, uma criança, ela tem condições de aprender a ler em torno de 3 anos, 4 anos de idade. Em torno de 4, 5 anos de idade, ela já tem condições de estar escrevendo. E quando uma criança, por exemplo, está com 8, 9 anos de idade, não sabe ler, não sabe escrever, o Vygotsky vai dizer, o problema não é a criança. A criança não domina a leitura e escrita porque ela não foi ensinada quando poderia ser ensinada. Então a criança já tem condições, com 3, 4 anos de idade, de dominar a leitura. Regularmente as crianças aprendem a ler com 6, 7 anos de idade. E tem algumas que com 9, 10 anos, 11 anos não sabem ler ainda. Então Vygotsky diz, se houver um bom estímulo, a gente antecipa o processo de leitura. Não precisa a criança ter 7 anos para começar a ler. Ela pode ler antes, pela orientação de quem sabe ler, usando brincadeiras, jogos, atividades lúdicas, fazendo com que a criança, brincando, vá aprendendo a ler. E do outro lado, crianças que têm 8, 9, 10 anos de idade e não sabem ler, é porque elas não foram estimuladas de modo adequado para o domínio da leitura. E esse processo vai se aplicar também ao trabalho em educação física com natação infantil. Ou seja, se as crianças forem orientadas e estimuladas nas brincadeiras e atividades lúdicas a pensar sobre a condição da natação, mais as crianças vão se envolver com o domínio das técnicas que envolvem essa prática, entendendo a natação num primeiro momento, dentro dessa fundamentação, como uma atividade lúdica, uma atividade de brincadeiras. E brincando, a criança vai aprendendo as técnicas com a orientação que o professor vem a fazer para com ela. Vygotsky também destaca que, quanto mais a criança dominar a linguagem, mais ela vai organizando e sistematizando seu pensamento. Que quer dizer que a criança vai percebendo as diferenças entre uma coisa e outra, as diferenças entre situações e realidades distintas, e com isso ela vai avançando rumo a uma compreensão melhor sobre a realidade, tendo consciência da sua condição de domínio da atividade motora, e a linguagem vai compor esse processo de modo fundamental, assim como das dúvidas que ela vem a ter. A consciência vai sendo constituída no vínculo com as outras pessoas, no domínio de linguagem e no aprendizado que vai dando qualidade a cada um de nós para formarmos o nosso nível de consciência sobre a realidade. Com isso, alguns dados que podem se destacar nessa construção e elaboração, pensando conceitos vigotskianos para com a natação. Então, o primeiro elemento central é entender que a natação é uma atividade que está enraizada dentro de um processo social e cultural, ou seja, o ser humano
embora eles, quando venha a estar, quando uma mulher, né, está gestando seu filho, a criança está num meio líquido. Porém, ao nascer, a criança não traz as condições desse meio líquido para entrar numa água e sair nadando, digamos assim. Até, inclusive, né, em algumas pesquisas, de modo bastante interessantes, com crianças recém-nascidas colocadas na água, se percebeu que as crianças fazem os movimentos de natação. Mas esses movimentos que ela faz são movimentos caracterizados como reflexos, e não necessariamente técnicas de domínio da natação. Tanto que, passando um período ali de 2 meses, 3 meses, se colocar a criança na água, é perigoso que ela se afogue ali, não tendo um cuidado, deixando a criança solta, ela vai perdendo rapidamente essa condição de reflexo. É possível trabalhar, né, com a criança, né, o domínio da técnica à medida que ela vá convivendo com o ambiente líquido, né, com o meio líquido, e um professor, o pai ou a mãe, né, vão orientando a criança em como ela deve se portar dentro da água, para boiar, para fazer os movimentos de braçadas, como bater as pernas, e assim por diante, né, se a criança tiver essa experiência. Então, a característica é que a natação, embora a criança traga esse processo reflexo, que não é natação, mas é o movimento da natação, digamos assim, quando ela adentra, né, ao mundo no dia a dia, né, ela vai perdendo esse reflexo, e para que ela domine, ela tem que entrar no meio líquido e aplicar técnicas, que basicamente, né, o ser humano, à medida que foi se desenvolvendo ao longo da sua história, foi se deparando com situações que tinha que transpor espaços líquidos, né, como, por exemplo, rios. Né, e nessa transposição, à medida, né, que o tempo foi passando, o ser humano foi aprimorando determinadas táticas e estratégias, e com isso, dominando o movimento de nadar, né, até chegar num ponto, né, de dominar com qualidade técnicas de natação. E com isso, né, apresentar todo um movimento equilibrado, um movimento que implicasse, né, digamos assim, num avanço da expressão corporal diante, né, do meio líquido. Ou seja, vai se dominando técnicas, e ao dominar técnicas, o indivíduo vai tendo uma maior qualidade em termos de desempenho motor. Vale salientar, né, que todo esse domínio de comportamento e da expressão corporal está atrelado também à questão da linguagem. Ou seja, um professor orientando as crianças, os adolescentes, os adultos, ele vai explicando como os movimentos devem ser, e esses movimentos devem ser caracterizados a partir da orientação verbal na expressão da linguagem corporal, fazendo com que o movimento possa se dar da melhor maneira possível. E o Vygotsky, né, criou um conceito chamado zona de desenvolvimento proximal, que se caracteriza pela condição do indivíduo realizar comportamentos sem auxílio de outra pessoa. Mas para que esse processo venha a ocorrer, ele tem 3 passos. Né? O primeiro, o Vygotsky denominou de desenvolvimento real. Então, desenvolvimento real é aquilo que eu sei fazer. Então, eu domino, eu sei escrever, por exemplo, eu sei correr, eu sei arremessar. Então, eu tenho um domínio. Isso é desenvolvimento real, é um desenvolvimento efetivo. O Vygotsky, ele diz, a partir, né, da condição que eu sei andar, eu sei escrever, eu sei me movimentar, eu tenho um potencial. Esse potencial quer dizer que eu posso vir aprender a nadar. Eu não sei nadar, mas eu posso vir aprender a nadar. Isso é o potencial. E a zona de desenvolvimento proximal significa que alguém mais experiente que eu, que saiba nadar, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, o professor de educação física, as pessoas que sabem, elas vão me orientar para que eu faça os movimentos da natação. E quanto mais eu vou fazendo, mais autonomia eu vou tendo na compreensão desse movimento. Então tem uma orientação que é via linguagem, né, que vai sendo explicado como que se faz o movimento, eu vou corrigindo os movimentos na leitura da minha expressão corporal, e à medida que eu vou executando o movimento, o professor vai corrigindo, chega num determinado momento que eu digo, eu sei nadar. Então, sabendo nadar, isso se tornou uma característica de desenvolvimento real. Então, desenvolvimento real é aquilo que eu sei. Desenvolvimento potencial, aquilo que eu posso vir a dominar.
E a zona de desenvolvimento proximal é um comportamento, um ato motor, um conhecimento que eu venho a aprender a partir da orientação de alguém que tem domínio sobre a atividade motora, no caso, né? Então, alguém que sabe fazer, que já está no seu desenvolvimento real, vai trabalhar comigo, porque eu tenho potencial de aprender, e quando eu aprender, dominar a tarefa, aí sim eu transformei aquele potencial na relação com o outro, que foi a zona de desenvolvimento proximal, em desenvolvimento real. Então, não sabia nadar, era algo potencial. Hoje eu sei nadar, isso é desenvolvimento real, ou seja, um processo dinâmico que vai ocorrendo no compartilhar das experiências entre os indivíduos, né? O Vygotsky ele considerava, né, como elemento central que nós, seres humanos, formamos-nos culturalmente. O que quer dizer, né? Nós temos a característica do nosso desenvolvimento biológico, né? Então nós aqui, todos nós, somos seres biológicos. Quando a gente diz, né, o que é o biológico? Biológico são características que nós trazemos que são comuns a todos nós. Então, por exemplo, todos nós temos o coração batendo. Então, se todos nós temos o coração batendo, é uma característica biológica que garante algo comum a todos nós, a vida, né? Todos nós estamos vivos porque o nosso sistema circulatório está funcionando. Esse sistema circulatório, ele funciona sem que a gente esteja compreendendo conscientemente como ele acontece. Porém, por exemplo, eu para ministrar a aula aqui, eu tenho que prestar atenção nos elementos sociais, históricos que caracterizam as nossas relações. Como, por exemplo, eu uso a língua portuguesa. Por que eu uso a língua portuguesa? Porque eu aprendi a língua portuguesa dentro de uma cultura que historicamente se caracteriza pela colonização portuguesa. Ou seja, nós somos produtos essencialmente das relações sociais. E dentro dessas relações sociais, nós vamos conhecendo o que está à nossa volta. E aí acontecem os processos de aprendizagens. Ou seja, nós vamos aprendendo e aprendendo, vamos desenvolvendo novas compreensões sobre o mundo, sobre o que está à nossa volta. Então, Vygotsky diz, nós somos seres biológicos, mas nós nos percebemos como seres humanos a partir da relação social e cultural. Pegando um pequeno exemplo, né? Um gato, se ele nasce na China ou nasce no Brasil, o miado dele é o mesmo. Porém, nós, seres humanos, né, se a gente nascesse na China, mesmo que a gente tivesse as características físicas ocidentais, a gente aprenderia o que faz parte da cultura chinesa, convivendo com os chineses. Ou seja, a nossa característica nos tornaria psicologicamente, socialmente, né, chineses, por mais que a gente não tenha as características físicas, biológicas dos chineses, né? Inclusive, né, as pessoas podem culturalmente adotar uma realidade diferente, né? Ontem, o jogador do Internacional, o D'Alessandro, se naturalizou brasileiro. Então, vivendo no Brasil, jogando num clube brasileiro, compartilhando experiências da realidade brasileira por um longo tempo, ele passou a se sentir parte da cultura brasileira. E como Vygotsky diz, a característica da cultura vai caracterizando quem somos, como nós nos sentimos, como nós nos realizamos. Nesse trabalho, né, que foi desenvolvido no curso de Educação Física na Universidade Federal de Goiás, procurou-se se estabelecer como que a teoria do Vygotsky, a teoria correlacionada às fundamentações da realidade social e cultural, que por meio da aprendizagem vai implicando o desenvolvimento dos indivíduos, como que ela poderia ser aplicada a trabalhos da natação. Então, antes de mais nada, né, é fundamental que a gente entenda que os conceitos de Vygotsky, né, relacionados à ZDP, né, Zona de Desenvolvimento Proximal, implicam em compreender que a natação ela não faz parte da condição de cada um dos indivíduos se não for ensinada e se não for orientada. Como eu falei para vocês, a criança quando nasce, ela teve a experiência no meio líquido por um determinado período durante a gestação materna, porém, a criança mantém por pouco tempo essa condição de reflexo da natação. E, posteriormente, ela tem que aprender
a nadar, ela tem que aprender todas as características de técnicas da natação. E na discussão, né, que se fez dentro do curso de Educação Física com os conceitos do Vygotsky, foi pensar, né, como trabalhar de uma forma lúdica a natação, de tal modo que as crianças, brincando, comecem a tomar consciência da própria atividade, e ao tomar consciência dessa atividade, essas crianças começam a ter uma característica proveitosa da aprendizagem, diferenciada de uma aprendizagem técnica. Então, por exemplo, se fosse uma aprendizagem baseada nos conceitos de Skinner, lá do behaviorismo, a criança entraria na piscina e o professor falaria, né, faça isso, faça aquilo, e a criança teria que fazer aquilo que o professor determinou, e não interagir ou brincar com a atividade. Então, na teoria do Skinner, se diria, né, se você quer performance, treine, 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 treine e faça o que eu estou mandando. Aqui na discussão, numa fundamentação vygotskiana, a criança vai tendo domínio das regras, dos movimentos e da característica do próprio comportamento que envolve a natação a partir de interações. E essas interações, o que significa? Que as crianças podem perguntar, as crianças podem questionar, as crianças podem levantar hipóteses, e com esses problemas que vão sendo criados, o professor de educação física vai orientando as crianças para que elas pensem sobre as hipóteses que levantaram, e o professor vai orientando na correção do movimento. Então a gente diria assim, o professor de educação física, fazendo uso de uma fundamentação pedagógica e psicológica vinculada ao pensamento vygotskiano, seria assim, o professor ele não diria faça o que eu estou mandando, e também não falaria faça do jeito que você quer. O professor de educação física, numa fundamentação vygotskiana, ele diria assim, ó, dá a mão que eu te ajudo a fazer o movimento. Eu te acompanho no movimento, mas depois você vai fazer sozinho. Então, esse dar a mão é a zona de desenvolvimento proximal, é orientar o indivíduo, fazer com que ele entenda a lógica da atividade que ele está realizando, e a partir do momento que ele entende a lógica da atividade, ele tem autonomia para fazer aquele movimento. Aqui a perspectiva é que a criança, num trabalho com natação infantil, não faça porque o professor está mandando, mas que ela faça porque ela entendeu a importância do movimento para que ela possa realizar com qualidade a prática da natação. O projeto, né, que foi desenvolvido na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás era denominado, né, Nadar Brincando, era um projeto de extensão. E nesse projeto do Nadar Brincando, o que queria se estabelecer era que as crianças não dominavam a prática da natação e haveria, por parte dos professores, atuando ali junto às crianças, orientações para que elas debatessem entre si, para que elas perguntassem as suas dúvidas, que elas levantassem hipóteses sobre os encaminhamentos e que elas também pudessem caracterizar caminhos para a resolução dos problemas que surgem. E o professor de educação física faria o acompanhamento e as orientações. Então, se a criança ou as crianças falassem, vamos fazer desse jeito, e o professor de educação física sabe que fazendo daquele jeito o resultado não vai ser um bom resultado, ele vai dizer, como que vocês vão estabelecer estratégia para fazer por esse caminho? E o professor vai incentivar que as crianças façam por esse caminho, dando validade às hipóteses que elas levantem, mesmo que ele saiba de antemão que o resultado vai ser um resultado ruim ou inconsistente, para que a criança vá aprendendo também a pensar, a analisar e compreender quando o professor está orientando numa determinada informação. Aqui é trabalhar um ambiente democrático na formação das crianças, que quer dizer, essas crianças de 8 a 12 anos têm condições de pensar, de analisar, de levantar hipóteses e de caracterizar situações que impliquem numa boa aprendizagem, num bom desenvolvimento e que isso tenha como base o domínio da prática da natação, por exemplo. Também, né, nesse projeto de extensão, levou-se em conta, né, que todas as atividades relacionadas
a natação, elas envolveriam situações de jogos, situações de brincadeiras, ou seja, várias atividades lúdicas. Tem um livro, né, que se debate muito na educação física chamado Homo Ludens, que aborda a característica da brincadeira como um elemento central na produção da atividade motora regular, né? E amparado nessas discussões do Huizinga, né, o nome do autor é Huizinga, que escreveu, né, o Homo Ludens, a característica da atividade de brincadeira vai orientando as crianças naquilo que o professor tem como objetivo lá na frente, que é o domínio por parte das crianças, no caso, né, dos estilos de natação. Então ele queria trabalhar os 4 estilos de natação, os professores queriam trabalhar, e para trabalhar eles foram observando as situações de brincadeiras, de ludicidades, de proposições das crianças, e dentro desse processo, como atividade lúdica, as ações, né, de natação, dos estilos de natação, e com isso fazendo debates também com as crianças em termos de, por exemplo, fizeram o nado crawl, como que elas se sentiram, qual foi a dificuldade, como que elas estavam batendo as pernas, como que elas estavam fazendo os movimentos de braços, como que uma observava a outra e como que uma poderia auxiliar a outra num processo de troca de informações. Dentro desse projeto de extensão, foram caracterizados alguns caminhos que buscassem, né, valorizar a aprendizagem de cada uma das crianças a partir dos problemas levantados em termos de investigação. Então aqui o problema levantado é o problema de pesquisa, que basicamente seria como fazer com que as crianças aprendam a nadar através da ludicidade. E dentro das técnicas de ludicidade, as brincadeiras, orientações que permitam, no caso das crianças, ao final do projeto de extensão, o domínio das atividades motoras vinculadas ao processo de nadar. Dentro dessa problematização e da elaboração do projeto de extensão, levou-se em conta 3 caminhos, né? O delineamento do problema, e esse delineamento do problema, o que significava? As crianças não sabem nadar. Como, através de brincadeiras, jogos, ludicidade, pode-se fazer com que elas venham a dominar esses conhecimentos? O segundo caminho, né, a solução e construção do problema, a solução, levando em conta os conceitos de Vygotsky, que vai trabalhar com a zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento potencial e a zona de desenvolvimento proximal, fazer com que a criança, nos vínculos com as pessoas mais experientes, começasse a entender a lógica das atividades pelas brincadeiras e com isso fosse elaborando e reconstruindo os movimentos de modo adequado. Ou seja, a criança começa a brincar na água, algumas instruções são dadas a elas para tentar entender o movimento, uma começa a tentar fazer o movimento, a outra também tenta e assim por diante, e as crianças vão conversando entre elas e com o professor ou os professores de educação física, e com isso o problema, né? Como fazer com que as crianças dominem o ato de natação possa ser qualificado lá no final. E o terceiro caminho é o da avaliação. E essa avaliação levava em conta não só os professores que organizaram o projeto, mas também as próprias crianças, que, à medida que iam dominando novas técnicas, novas situações da natação, iam avaliando com o grupo, né, como que elas estavam aprendendo, quais são as dificuldades que apresentam, que as crianças apresentassem, essas crianças de 8 a 12 anos, fazer análise, e essas análises críticas significa, eu estou melhorando aqui, estou piorando lá, tenho que melhorar mais esse movimento aqui já está bom, e como que elas, entre elas, também se observavam, no sentido de auxiliar uma a outra, e não no sentido de desvalorizar a outra que apresenta alguma dificuldade. Então aqui a característica dessa avaliação é que as crianças também debatiam com os professores sobre como estavam aprendendo, as dificuldades que estavam enfrentando e orientavam também os seus colegas no sentido de que eles pudessem dominar melhor a técnica de natação e que com isso, né, pudesse sobressair o movimento com maior qualidade, com maior equilíbrio
e com maior exatidão. Em relação à criança e à natação, a gente diz assim, a criança, para que tenha o domínio da natação, ela tem que necessariamente viver essa experiência. De modo regular, né, a gente não tem, pegando o exemplo da nossa cidade, Curitiba, né, piscinas públicas em que as pessoas possam ir e confortavelmente estarem nadando lá nessas piscinas, né, podendo aprender ali com profissionais de educação física que estivessem naquele ambiente. Né. Via de regra, né, onde a gente tem, né, piscinas, são em clubes, e clubes em que tem que se pagar uma mensalidade, né, para fazer o uso dessas piscinas no clube. Os rios, né, de Curitiba, todos eles são rios poluídos, né, então quem se arrisca a nadar num rio, né, está se arriscando aí na sua saúde, e nos rios, né, não tem quem esteja orientando e cuidando da segurança, né, de quem adentra o rio, né. E tem também as praias, né, e nas praias tem que ter também toda uma segurança para não se aventurar na água. E fazendo um pequeno exemplo, crianças que aprendem a nadar, vivendo em regiões em que há rios ou mar, né, elas aprendem a nadar um movimento em que a natação delas é mais ou menos isso aqui. Então a criança nada sem o domínio de uma técnica. E o que ela faz nesses movimentos é movimentos que implicam na dificuldade de transpor o leito do rio, ou mesmo o braço de mar ali, o pedacinho de mar que elas estejam nadando. Então elas vão aprendendo do jeito que dá, né? Se batendo, né? Quando se vai para um processo de ensino, o professor de natação, né, vai ensinar que o movimento é para frente, que você tem que ter a técnica do movimento para frente para fazer o movimento e lançar a água para trás. Então você vai fazendo os movimentos de um modo que se torne o mais adequado possível. E com isso, né, haja um domínio em termos de qualidade do movimento mais regular por parte do indivíduo, ou seja, a pessoa vai aprendendo com maior qualidade. Então, nadar é um processo antigo, mas é um processo da cultura humana que foi se estabelecendo pelas necessidades que o ser humano teve de transpor ambientes. E com o passar do tempo, a natação, né, passou a ser uma forma de se trabalhar técnicas para que indivíduos, em primeiro lugar, né, sobrevivessem no meio líquido e, em segundo lugar, viessem a dominar qualidades de movimento. Então, primeiro, a técnica de sobrevivência, por isso que é recomendado que toda criança passe por aulas de natação, justamente para que em situações de férias, quando vai para a piscina, vai para a praia, a criança tenha domínio das técnicas de sobrevivência e as técnicas também para nadar de modo adequado e não venha a ser vítima aí de afogamentos. A característica da construção da natação, ela foi se dando, né, de tal modo que o ser humano foi vendo isso como um elemento central de superar necessidades e manter-se vivo, né, a condição de sobrevivência. E com a própria dinamização do tempo, né, passou a ser um conteúdo dentro das cadeiras de cursos de educação física como elementos essenciais para que o indivíduo aprendesse a dominar uma técnica e, dominando uma técnica, caracterizasse toda uma série de habilidades, toda uma série de exercícios, de movimentos, de ações que dessem qualidade de vida para o indivíduo. Então, as pessoas podem nadar pensando na qualidade de vida, né? Ter uma vida, em termos da ação motora, né, mais equilibrada. E também, né, pode ser adotado em trabalhos, né, voltados à competição, né, a domínios em que o indivíduo possa ter uma execução da tarefa motora com maior agilidade. A natação, ela se caracteriza, né, como uma linguagem de expressão corporal em que o indivíduo vive sensações, emoções, sentimentos em cada movimento que ele realiza dentro da água. A natação é caracterizada também como uma prática de baixo impacto, em que o indivíduo, né, pode fazer a prática esportiva, o exercício motor, de tal modo, né, que isso beneficie toda a dimensão da sua saúde, fazendo com que a pessoa possa vir a ter, né, toda uma condição física, mental equilibrada. Então, a atividade da natação não é necessariamente só uma atividade que se vincula à condição física. Ela também, quando se trabalha as questões
de sensações, de emoções, sentimentos, ela está trabalhando a condição psíquica do indivíduo também, né? É uma atividade que relaxa o organismo, mesmo que seja numa condição de treino. Então, aquela atividade motora, a gente está executando. No final da atividade, né, a gente se sente bem, recompensado, equilibrado, relaxado, enfim. A natação também deve ser entendida, né, como um processo que foi se construindo, né, pela humanidade a partir do aspecto social, cultural, e à medida, né, que foi se ampliando toda uma dimensão de compreensão da importância que o movimento vem a ter no desenvolvimento humano, passou-se a se entender, né, que essa atividade da natação contribui para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Funções psicológicas superiores é um conceito abordado pelo Vygotsky, que caracteriza em cada um de nós as nossas condições de consciência, de uso da linguagem, de aprendizagem, de afetividade, de relacionamento social. Funções psicológicas superiores referem-se ao ser humano cognoscente, o ser humano capaz de pensar. A atividade motora, como um todo, e a atividade motora relacionada à natação, elas contribuem para o bom desenvolvimento psíquico do indivíduo. Então, quando a gente fala que natação, ou muitas vezes, vulgarmente, né, se diz que fazer atividade física só melhora o corpo, é falso, porque a atividade física, ela nos auxilia a recompor toda a nossa condição mental e cognitiva. E trabalhar a natação desde cedo com as crianças é auxiliar toda a criança num processo de aprender a observar, aprender a dar valor a detalhes, aprender a memorizar conhecimentos, aprender a fazer questionamentos quando as dúvidas surgem, e todo esse elemento da natação ou da atividade motora vai contribuir para a ampliação da aprendizagem da criança em outros ambientes. A criança, diante da natação, também passa por um contexto em que, à medida que ela vai fazendo toda a tarefa motora, né, mesmo que seja através das brincadeiras e não de um treinamento, a criança vai se percebendo cada vez mais como um ser em totalidade. O que isso quer dizer? Que a criança vai tendo cada vez mais potenciais à medida que ela vai aprendendo um determinado movimento. Então, por exemplo, a criança entra na água. Na água, ela está pela primeira vez dentro desse ambiente numa atividade de natação. Ela não vai sair nadando ali. Ela pode até tentar se arriscar em alguma coisa, mas mesmo que ela tente, os movimentos da criança são movimentos imprecisos, ela ainda não tem um domínio adequado dos movimentos, e o professor de educação física, né, vai propor às crianças que estão ali pela primeira vez uma atividade lúdica, que elas brinquem com a água. Brincando, pode ser com macarrão, pode ser com as boias, fazendo com que elas tenham uma noção desse ambiente, o conhecimento desse ambiente. À medida que o tempo vai passando e as orientações vão se acompanhando de atividades lúdicas, a criança vai se percebendo um ser em totalidade. O que quer dizer isso? Que à medida que ela continua regularmente fazendo as aulas de natação, ela, com o passar do tempo, vai melhorando a compreensão do que é esse meio líquido e, com isso, vai aprimorando a sua condição de aprendizagem. E a criança vai avançando cada vez mais em direção a uma compreensão qualitativa do movimento, do desdobramento da atividade motora, e vai se percebendo na própria compreensão de si, na sua autoanálise, de que ela está melhorando à medida que ela vai compreendendo cada uma das dinâmicas que estão à sua volta. Dentro desse processo, a zona de desenvolvimento proximal, né, exerce um papel essencial, que a criança, né, formando essa totalidade em relação à atividade motora da natação, ela começa a compreender e avaliar suas condições. Então, a criança se percebe fazendo o movimento, pode se recompor com a criança o processo histórico, né? Quando você chegou aqui no primeiro dia e agora a gente está 6 meses fazendo atividade. Que diferenças você percebe na ação motora, na atividade motora, na qualidade do movimento? Como que você ganha, em termos de movimentos, qualidades nas suas ações e como que essas qualidades vão
cada vez mais ampliando o seu domínio de atividade motora, seu domínio de qualidade do movimento. É importantíssimo que a criança pense junto com quem ensina, para que ela tenha noção dos avanços e a percepção do domínio que ela passou a ter a partir de todo um trabalho de estimulação, de um trabalho de orientação, de um trabalho de ludicidade e, essencialmente, um trabalho de troca, em que a aprendizagem, mediada pelo professor e por outras crianças, vai fazendo com que essa zona de desenvolvimento proximal aconteça. É fundamental também estabelecer, né, que a criança não é considerada um objeto de estudo, mas, ao contrário, a criança é um sujeito da pesquisa, é um sujeito da história, é um sujeito na ação e no movimento, e um sujeito com direito a dominar uma atividade importantíssima como a natação. No trabalho, né, na discussão, entendendo, né, a brincadeira de nadar como algo fundamental na constituição, tanto da personalidade do indivíduo, do caráter, da identidade, vai se valorizando cada vez mais a condição de que dominar uma atividade motora como a natação, ela tem não só a importância da característica de que se a pessoa vai ser ou não, lá na frente, um atleta de natação, mas essencialmente formar uma criança que seja cidadã, com direitos, deveres dentro da sociedade, que implique na busca de ações que façam com que ela contribua para as transformações sociais. O que quer dizer, né? Que a natação venha auxiliar o indivíduo em todas as outras tarefas que estão à sua volta, e não somente no domínio de estar nadando. Então, não no domínio apenas de que fazer natação é o fundamental e ponto final, né? O nadar brincando, né? O que ele envolve, né? De acordo, né, com o conceito de Vygotsky, né? O Vygotsky diz assim, que a criança, quando ela está, pegando assim um exemplo, assim, a criança tem 4 anos de idade, e se a gente for explicar para uma criança de 4 anos de idade o que é ser piloto de avião, ela dificilmente vai entender os conceitos que estão ali e as regras de funcionamento e como que se pilotaria um avião. Se a gente fosse explicar para a criança ali de 4 anos qual é a importância do movimento que se deve se fazer na natação, ela também escutaria a informação e não teria uma relação direta entre aquela informação e a própria dinâmica de vida. Mas a criança poderia dizer assim, eu quero brincar. Você quer brincar do quê? Eu vi na TV, durante uma competição, pessoas nadando, então eu quero brincar de nadar. E brincando de nadar, ela vai aprendendo regras do que é a natação. Então, por exemplo, se ela não sabe nadar, que ela tem que ter cuidado no uso das boias, né, boias de braço, por exemplo, para que ela não afunde. Se a criança não tem habilidade de natação, ela vai para uma piscina rasa, ou seja, na atividade de brincadeira e na atividade lúdica, vai se colocando regras de como funciona o mundo e a sociedade. E a mesma coisa vai ocorrer com crianças ali de 8 a 12 anos de idade, que embora sejam crianças mais velhas, são crianças que ainda não têm a dimensão da compreensão de conceitos da natação, de conceitos das práticas motoras ou de conceitos diferentes da própria realidade. E fica muito no campo imaginativo. Porém, se a gente colocasse as crianças, né, numa forma em que elas tivessem que fazer todo um aprendizado sem atividades lúdicas, a atividade para as crianças perderia a graça, como, por exemplo, ocorre em situações de treinamento. A criança, pegando o exemplo, né, do futebol, né, a criança quer jogar bola. Daí, num treinamento, o professor, o técnico ali diz, você não vai jogar bola, você nem vai pegar na bola durante a semana inteira. Você vai correr em volta da quadra, você vai correr desviando dos cones, você vai fazer atividades motoras, de ir para frente e ir para trás, você vai fazer atividades de desviar objetos, mas você não vai pegar na bola. E a criança, né, de acordo com a reflexão que o Vygotsky faz, para a criança o importante é estar brincando com o esporte. E brincando com o esporte, ela vai aprendendo conceitos e regras, e as brincadeiras vão fazer o papel da zona de desenvolvimento proximal,
Porque brincando ela vai aprendendo que o mundo tem regra, como que o mundo funciona, como que as pessoas reagem. Ela vai imitar o pai, ela vai imitar a mãe que tem determinadas profissões. A criança não tem domínio do que é a profissão, mas ela imita. Porque imitando ela faz uma lógica do que é ser pai, do que é ser mãe. Pegando um exemplo bastante simples que o Vygotsky traz, né? Então, duas crianças, uma criança tem 7 anos de idade e a outra criança tem 4 anos de idade. As duas estão brincando, são crianças, estão brincando entre si. Em determinado momento, a mãe que estava ali com as duas, a mãe diz assim: você de 7 anos, cuide da sua irmã de 4 anos, que eu vou ali ao portão e vocês duas vão ficar aqui em casa. Quando as duas estão sozinhas, a de 7 anos começa a assumir a função da mãe. Ela passa a dizer para a criança de 4 anos, não mexa aqui, ali não pode ir, não faça isso, não faça aquilo está errado. Ela assume o papel da mãe por aquilo que ela vê a mãe fazendo no seu dia a dia. Embora ela tenha 7 anos, não seja a mãe, mas ela começa no processo imaginário construir as regras das ações que ela observa no seu dia a dia. Então Vygotsky diz, a brincadeira é um espaço importantíssimo para o domínio de aprendizagem. E a partir disso, né, nesse projeto, né, de entender a natação a partir da brincadeira, a característica é que as aulas de natação se constituíram basicamente de brincadeiras, jogos, atividades lúdicas e em nenhum momento atividades competitivas. A ênfase se deu na construção de ações cooperativas, ou seja, tem um problema, as crianças se reúnem e começam a dizer alternativas ali de como poderiam resolver o problema da brincadeira dentro do espaço da natação. E o professor ou professores de educação física acompanhavam como que as crianças iam elaborando as suas ideias e como que essas crianças começavam a fazer esse processo voluntariamente. Basicamente, né, no início, as crianças não tinham esse processo. Uma semana, 2 semanas, as crianças ficavam mais na condição delas e não de propor ações, de falar como que poderia ser feito de uma forma ou de outra. Porém, à medida que os professores de educação física foram dando espaço para que as crianças se colocassem nas brincadeiras e na problematização de como buscar resolver problemas, uma criança foi ajudando a outra e nesse processo foi se constituindo a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, as crianças começaram a aprender na relação entre elas, né? Uma aprendendo e orientando a outra. E à medida que essa orientação foi ocorrendo de modo mais sistematizado, as crianças começaram a aprender as técnicas que foram sendo introduzidas, apresentadas aos poucos às crianças, né? Então é importante que as crianças se deparassem com brincadeiras, essas brincadeiras tinham na sua base algumas técnicas e posteriormente os professores de educação física começaram a trabalhar especificamente com as técnicas, né? Nesse projeto, né, se entende que a caracterização do trabalho com brincadeiras e trabalhos voltados para a cooperação não tinham, né, dentro do projeto, né, a característica do modelo de esportivização. Ou seja, não se queria trabalhar com técnicas de treinamento, mas ao contrário, técnicas de brincadeira para que a criança compreendesse a importância dos movimentos. Os autores, né, na construção do projeto, eles basicamente consideram que um trabalho, né, dentro de um modelo de competição se torna um modelo de treinamento desde cedo para as crianças, e esse modelo de treinamento faz com que as crianças repitam o que é ordenado, e não que elas pensem sobre o que é ensinado. Então, o elemento central dentro do projeto Nadar Brincando era fazer com que as crianças entendessem a lógica do porquê dos movimentos e não que elas fizessem treinamento esportivo correspondendo à competição entre elas e lá na frente, né, formar atletas, cada um por si, dane-se o resto, né, que muitas vezes é isso que acontece. A ideia fundamental do projeto era que queremos construir seres humanos e seres pensantes, e não crianças robotizadas pelo treinamento, né? Ou crianças adestradas
a repetir movimentos em conformidade com quem as orienta. Pois aquelas crianças que não se enquadram em termos de reproduzir o movimento conforme foi apresentado, elas tendem a ser descartadas do processo. E no projeto Nadar Brincando, mesmo que a criança apresentasse dificuldades, era levado em conta toda uma condição de trabalho com a motricidade, né? Se a criança tem dificuldades, a gente vai trabalhando para que ela possa superar essas dificuldades. E não dizendo, essa criança não tem domínio de técnica no mesmo ritmo que as demais, então ela vai ficar excluída, não vai fazer parte do grupo. Também, né, dentro do projeto Nadar Brincando, né, fez-se o uso, né, de atividades bastante diversas, né, uso de brinquedos plásticos, brinquedos coloridos, bambolês, bolas de borracha, macarrão, tampinhas de garrafa, bolas de gude, bastões de madeira, cordas e pranchas de isopor. Todos esses elementos, né, não são usados também para o treinamento, no caso, foram usados para brincadeiras e atividades lúdicas. E dentro das brincadeiras e atividades lúdicas, era que ali, né, surgia a técnica, a aplicação da técnica e a compreensão da técnica. Por que fazer esse movimento? Por que esse movimento é diferente do outro? Esse movimento me faz ser mais rápido, ser mais lento. Esse movimento eu gosto mais, esse movimento eu gosto menos. Ou seja, que as crianças tivessem as expressões dos seus movimentos, né, de forma mais ampla, que elas se deparassem com os estilos da natação e que elas pudessem, entendendo aos poucos ali como que se caracterizava cada um dos movimentos e cada uma das situações. Estou colocando aqui para vocês, né, o link para que vocês já possam fazer ali na internet, que é o joinmyquiz.com, e a senha, né, que vocês vão colocar para a atividade que daqui a pouco a gente faz, né, desse quiz, é 708901. Nessa atividade, né, joinmyquiz.com, se vocês não quiserem colocar os seus nomes, né, vocês podem clicar numa flechinha que fica do lado e ela coloca um nome aleatório ali, ou vocês podem colocar qualquer nome que julgarem o mais adequado. E no final da aula, né, daqui a pouquinho, né, a gente faz aí a atividade com 10 questões para que vocês possam fazer a leitura, né, e pensar, né, sobre esse conteúdo que a gente está dizendo. Então, professor. Oi, pode falar, Lucas. E onde que a gente encontra? Então, vocês entram aí no navegador de vocês, Tá. digita lá no navegador, né, como se fosse digitar o endereço da Unicesumar, né, digita lá joinmyquiz.com, clica e ele já abre a tela. E abrindo a tela vai ter um local ali dizendo para digitar o código, que é esse aí, 708901. Tá, valeu, obrigado. Ok, vocês digitam o código, já vão entrando lá na sala, e ao final da aula a gente abre aí para fazer atividade com todos, né? Tá certo? E envolve esse conteúdo. Um já entrou na sala, já ouvi aqui a entrada, né? Daqui a pouquinho a gente começa, né? Métodos para o nadar brincando, né? Então, alguns aspectos, né, que são importantes dentro dessa construção do nadar brincando, vai levar em conta algumas características, né, de como os profissionais da educação física vão entendendo o movimento e sua característica do movimento. Então, de acordo com Vygotsky, né, é importante fazer com que a criança, à medida, isso vale para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, vale para todos, esse conceito do Vygotsky, né? Mas aqui, como é o trabalho voltado para crianças, né, vai se considerar, né, que a partir do experimento, né, que envolve brincadeiras, atividades lúdicas, que vão ensinando, né, toda uma situação de domínio de informações, isso vai fazendo com que a criança, no caso, né, venha a concretizar a própria ideia do que é aquilo que está sendo ensinado. O que quer dizer? Ela brincando vai dominando as regras de como funciona o movimento. E ao dominar essas regras, que o Vygotsky indica, né, que fazem parte do método genético, esse método genético, ele envolve a condição da origem do aprendizado de um movimento. Então, o método genético, o que ele faz? Né? Faz com que a gente entenda como que começa, no caso da natação, a dar as primeiras braçadas, tendo por base a brincadeira, né? Então, esse método genético vai formando o indivíduo. E essa formação, à medida que vai acontecendo,
vai dando base para que haja todo um processo de ordenamento do movimento, uma investigação, uma pesquisa sobre o movimento, e com isso lá na frente se possa formular como que esse processo de aprendizagem está ocorrendo, o nível de domínio, e quem está orientando e trabalhando com o projeto, assim como as crianças participando do projeto, vão tomando consciência, vão tendo consciência de como esses movimentos vão sendo caracterizados de um modo mais adequado. Que quer dizer que, à medida que a gente vai brincando com a tarefa motora, a gente começa a entender as regras do seu funcionamento. E ao entender as regras, a gente começa a praticar melhor a própria técnica daquilo que nos é ensinado. Ou seja, a gente vai melhorando em termos de conhecimento sobre a realidade, sobre o mundo, ou sobre aquilo que está à nossa volta. Alguns métodos e atividades que foram adotados nesse projeto aí visando a natação das crianças, né? Primeiro aspecto, né, um projeto universitário, baseado, né, em toda a construção do curso de Educação Física da Universidade Federal de Goiás, o projeto denominado Nadar Brincando, que basicamente, né, diferiu de outros projetos que estavam sendo realizados no curso de Educação Física com a natação, em que alguns projetos enfatizava-se o treinamento. Então, o treinamento da criança. Havia um outro projeto em que a criança ficava na água e ela ia buscando ali na relação entre crianças sem ninguém orientando. E esse projeto Nadar Brincando, ele se caracterizou pela construção de movimentos, a construção de atividades motoras que permitissem com qualidade a elaboração das ações por parte de cada criança, né, com a participação dos professores. Né. Os alunos, né, crianças de 8 a 12 anos de idade, levando-se em conta que o ambiente aquático era o elemento da aprendizagem e que dentro desse processo, através das atividades lúdicas, as crianças teriam como dominar e aprender os 4 elementos que fazem parte dos estilos de natação. Durante todo o período, né, foi levado em conta algumas características, né, que toda criança, né, durante o projeto, né, e um projeto que aconteceu desde 2019, né, começou em 2019, está em continuidade, e dentro desse projeto vai se observando que as crianças vão mudando seus comportamentos, seus entendimentos, a sua qualidade da própria ação motora, e que a própria condição da personalidade da criança vai se transformando. Ou seja, quanto mais experiência a criança vem a ter no meio líquido, mais a criança vai tendo desenvoltura para ter qualidade com o movimento. Ou seja, à medida que ela foi vivenciando esse espaço da água, ela foi conhecendo melhor cada uma das situações. As brincadeiras vieram como um auxílio, né, propondo todo um processo de conhecimento, né, na zona de desenvolvimento proximal, e também todo esse processo de orientação por parte dos professores foram implicando que à medida que as crianças avançavam na sua idade, o grau de compreensão também das técnicas de natação ia se ampliando, ou seja, cada vez mais uma compreensão melhor de como a atividade motora se caracterizava, e com isso, um avanço qualitativo no próprio uso das técnicas, das ações e da qualidade que a própria dinâmica de técnica vinha a ter pela consciência que as crianças passaram a ter. Né? Nas aulas, né, buscou-se, né, de modo essencial, estabelecer que cada criança, a partir de uma característica de idade física, não se limitaria à própria condição da idade. Então, o elemento essencial que os profissionais, ali, os professores de educação física procuraram trabalhar seguindo a proposta de Vygotsky, é que a idade cronológica não é o definidor do que a criança pode vir a aprender. O que define o que a criança pode vir a aprender é a condição de estimulação. Então, as crianças eram colocadas na água, e as crianças ali na água, né, cada uma mostrava o que sabia, o que conhecia, né, desse espaço de água, e com isso foi se percebendo, né, quem dominava um pouquinho mais alguma técnica, ou quem não dominava nada, e fazendo com que as crianças trocassem entre si informações.
Então, a faixa etária de 8 a 12 anos não foi uma característica de separar crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos e 12 anos, mas ao contrário, fazer com que as crianças se relacionassem entre si. E relacionando-se, né, aquela criança que domina melhor uma técnica acaba ensinando a que tem menor domínio da técnica. Ou seja, o avanço do indivíduo está relacionado à idade mental e não à idade cronológica. Então, a idade mental transforma a idade cronológica, que quer dizer, uma criança, como eu dei o exemplo para vocês, com 3 anos de idade, bem estimulada, ela pode já fazer leitura. E se ela não for estimulada, né, a criança pode ter 10 anos de idade e não saber ler. Então, a condição não é a idade cronológica, mas sim a condição de aprendizagem que a criança tem pela qualidade de ensino. Esse projeto começou em 2019, né, indo aí para 2020, 2 anos de trabalho, levando-se em conta que cada criança dentro do projeto, né, o grupo de crianças, passavam 3 horas semanais com atividades na piscina. Essas atividades, né, eram divididas em 3 dias, né, ou seja, 1 hora por dia as crianças na piscina, e com isso, né, os professores iam observando como as crianças agiam com as atividades lúdicas, como que as crianças iam dominando a característica do movimento e como que as crianças, entre elas, iam trocando informações e orientações, né, a partir de informações dadas pelos professores na execução de tarefas, né? E essas tarefas das brincadeiras se convertendo em tarefas correlacionadas ao domínio da atividade motora, das regras da atividade de natação e a melhora técnica em termos das ações que as crianças passaram a desenvolver, né? Levou-se em conta o conceito, né, de Vygotsky, né, a zona de desenvolvimento proximal, como um conceito central para fazer com que as crianças, dentro do processo de brincadeira, fossem aprendendo uma com a outra e aprendendo também com o professor nas orientações que eles estabeleciam, que os professores estabeleciam junto às crianças, né? Levou-se em conta também outro conceito fundamental do Vygotsky, que é o processo de relacionamento social, em que ele destaca a mediação. A mediação significa que a gente se relaciona com outras pessoas. Os seres humanos não se relacionam diretamente com os objetos. Os seres humanos se relacionam com os seres humanos para compreender os objetos. Ou seja, para entender a natação, eu tenho que me relacionar com alguém que sabe nadar. E não sair nadando, né? Sair me batendo na água, né? Me debatendo com a água. E tendo crianças que estão aprendendo e vão orientando as outras que têm um menor domínio, tendo o professor presente que vai orientando e vai fazendo todo um caminho para que o processo de aprendizagem aconteça, implica diretamente em situações em que o aprendizado vai se dando numa qualidade cada vez melhor, num domínio cada vez melhor, e as crianças, né, vão tendo a característica de técnicas, não a partir de um treinamento repetitivo, mas a partir de uma atividade lúdica em que elas têm consciência sobre o caráter de cada movimento e como que elas devem reordenar o movimento para ter um índice de natação melhor, né? O Vygotsky, né, caracteriza, né, que o trabalho com a instrução, e a instrução é o trabalho com a orientação, com a aprendizagem, vai criando em cada um de nós, né, as zonas de desenvolvimento potencial. Ou seja, todos nós podemos aprender mais do que a gente sabe. Então, todos nós aqui, nós temos um desenvolvimento real, aquilo que nós sabemos. Mas a gente pode aprender, nós temos um potencial, né, aprender outras coisas que a gente ainda não domina. Porém, se a gente não for orientado por quem conhece, quem tem o domínio de uma informação, e a gente não se envolver na tarefa, a gente não vai aprender, né? Então a gente poderia falar alemão, né? Por que a gente não fala, né? A gente teria que ter alguém que nos orientasse, e alguém que nos oriente, por exemplo, alguém que escreveu um livro para nos orientar no aprendizado, alguém que criou um programa de computador, de celular, para nos orientar de como se aprende alemão. E nós, né, envolvendo na ação, né? Então a gente não aprende parado, né? A gente aprende em ação. E as crianças são mais dispostas para as atividades motoras.
Então, as crianças se envolvem mais do que os adultos, né? Se a gente fosse fazer um trabalho de natação com adultos, nesse exemplo, né, a maioria ficaria olhando, né? E poucos executando as tarefas, né? Por quê, né? A gente vai aprendendo culturalmente que, ao invés da gente se envolver com uma tarefa, a gente fica esperando que a tarefa em si aconteça, né? E ela regularmente não acontece por si, né? Ela acontece na relação. E aqui, retornando, né, aos elementos centrais, né, de um trabalho planejado, né? Tem que ter delineamento do problema, solução e construção do problema e avaliação, né? Delineamento do problema é entender a lógica daquilo que a gente quer fazer, né? Como, por exemplo, ensinar natação e técnicas de natação com atividades lúdicas. Solução e construção de problema são as ações que as crianças passam a ter nas atividades lúdicas para entender e resolver o problema de como se nada, qual é a característica da natação, e o professor de educação física vai acompanhando e orientando. E a avaliação, né, dentro desse projeto, ele envolveu, né, tanto a participação das crianças quanto dos professores em conjunto, debatendo e discutindo como que foi aprender brincando, como foi se dando as características desse aprendizado e como que se foi avançando em termos de entendimento de cada aspecto, de cada elemento regular desse processo de aprendizado. Em todas as aulas de educação física voltada para atividades motoras relacionadas à natação, se percebeu, né, que diante dos problemas que surgiam no processo de atividade lúdica e do exercício das técnicas nas brincadeiras, inventar situações, né, de jogos, inventar situações que buscassem na imaginação caminhos novos para a realização da atividade motora, foi fazendo com que as crianças se envolvessem cada vez mais no domínio das técnicas. Então, durante a atividade, né, se depara com uma dificuldade, cria-se uma brincadeira, essa brincadeira pode surgir como uma proposição do professor ou mesmo das crianças, e na brincadeira, né, se vai estabelecendo regras de como a brincadeira funciona, e dentro dessas regras da brincadeira tem as técnicas de natação que eram apresentadas, né? E à medida que eram apresentadas, as crianças passavam a brincar com a técnica. E quanto mais brincavam com a técnica, melhor era o domínio, em termos de compreensão da tarefa motora e das suas características. Se percebeu, né, nessas aulas que as crianças, à medida que elas participavam, dialogando, propondo, sugerindo, elas se tornavam mais críticas nas suas análises. E essa criticidade, a palavra crítica não quer dizer falar mal. A palavra crítica significa analisar. Então, as crianças passavam a analisar o aprendizado que elas tinham. E esse analisar implicava, aprendi bem a fazer esse movimento, estou com dificuldade naquele outro movimento. E com isso, né, ia se fazendo entre elas mesmas, junto com os professores, as avaliações, os entendimentos, as características do que envolve todo o processo ali de entendimento sobre atividade motora. Se percebeu também que as crianças em grupos, nos grupos, né, quando se deparavam com uma dificuldade, elas foram aprendendo a relacionar entre si, a argumentar entre si, na busca de como poderiam superar aquele problema e como que eles poderiam fazer através de determinadas alternativas que envolviam as brincadeiras. O professor acompanhava, orientando no começo, estimulando no começo para que as crianças fizessem esses debates, essas discussões e esses encaminhamentos, e depois ele foi ficando à margem, que quer dizer, acompanhando as crianças no processo, fazendo com que as crianças tivessem maior autonomia para pensar, para analisar e para agir com qualidade diante das situações que envolviam o movimento, né? À medida que as crianças foram aprendendo a trabalhar, né, de forma adequada com as análises em relação ao que faziam e como entendiam, elas também foram orientando os conteúdos. Então, quando as crianças se deparavam com as situações de dificuldade, elas argumentavam, né, sobre as dificuldades e os professores avaliavam e faziam também uma crítica juntamente com os alunos, e essa crítica a análise, né, de como poderia ser relacionado o conteúdo
em que tipo de atividade, sugestões para as atividades, propostas para que um problema fosse resolvido, caminhos para soluções e as dificuldades, né, que um tinha, o outro não tinha, e como que cada um ia se sentindo. Então, dentro desse processo, as crianças começaram a ganhar autonomia. Então, as crianças não eram inferiores aos professores. A criança de 8 anos não era inferior à criança de 12 anos. Os professores não eram superiores às crianças. Era uma relação de equilíbrio, né? Uma relação que a gente diz que é de horizontalidade. Os professores têm o conhecimento, têm o domínio da ação, da atividade, mas eles orientavam as crianças para que elas fossem, através das atividades lúdicas, se apropriando do conhecimento e tendo consciência sobre aquilo que estava sendo feito. Ou seja, as crianças passavam a interagir de modo qualitativo com cada um dos elementos que estavam à sua volta. Com isso, né, os resultados que foram obtidos pelos professores durante esse período, 2019-2020, foi considerado como conquista de resultados significativos, né? Esses resultados, eles estavam amarrados aos seguintes aspectos. Primeiro, as crianças estavam aprendendo as técnicas. Segundo, as crianças com a ludicidade estavam resolvendo problemas que surgiam na aplicação das técnicas. E entre elas, né, havia alteração e mudanças no próprio plano de trabalho por parte dos professores, que quer dizer, os professores iam também aprendendo com as crianças. Então, os professores dirigindo o trabalho, diziam às crianças que tipo de brincadeira elas iam fazer no início, que tipo de atividade elas iriam fazer no início, e posteriormente eles foram dando espaço às crianças, e esses espaços foi dando a cada uma delas a autonomia, que é o elemento central dos conceitos de Vygotsky, né? Formar consciência no indivíduo. E as crianças foram tomando consciência e foram entendendo a lógica do que é o meio líquido, qual é a característica do meio líquido, quais são os elementos fundamentais para se cuidar nesse ambiente, para usar técnicas nesse ambiente e para melhorar toda uma condição, inclusive de performance, mas como consequência, e não de um treinamento repetitivo, exaustivo, né? Os professores perceberam, né, que a partir dos protocolos que eles realizaram de acompanhamento das aulas, bem como das observações, eles perceberam que os resultados foram qualitativos, as análises realizadas foram qualitativas, e eles perceberam que os alunos participaram de um modo equilibrado, participaram com respeito aos colegas e também aos professores, e foram construindo atividades lúdicas que melhoraram a aplicação de técnicas por eles mesmos. Então, antes o professor propunha, posteriormente os alunos começaram a propor e nas suas proposições foram trazendo novas ideias, que foram ampliando como consequência a própria dinâmica do trabalho dos professores. Nessa dinâmica de resultados, também foi importante compreender que à medida que o trabalho foi se desdobrando, e o elemento central no início eram as atividades, né? Ou seja, fazer atividades, as brincadeiras, e dentro dessas atividades as crianças deveriam estar dominando a técnica lá no final, né, dos estilos de natação. O que foi se observando é que as crianças começaram nas atividades de ensino aplicadas a relatar dificuldades com esses processos. E ao mesmo tempo, as crianças, diante da aprendizagem que vinham a ter, elas começaram a correlacionar que o elemento central para superar as dificuldades estavam correlacionadas às trocas entre si. Então, como resolver problemas da natação, né? Como aprender a nadar, como aprender as técnicas de natação. O foco de aprender com o outro, que é a zona de desenvolvimento proximal, né? Aprender com quem entende mais do que eu em relação ao movimento, fez com que as crianças tivessem toda uma dinâmica melhor do que focar-se apenas nas atividades. O que os autores perceberam, né? As atividades no início eram os elementos essenciais para fazer com que as crianças começassem a se adaptar ao meio líquido. Porém, a partir do momento que foram trabalhadas as técnicas
vinculados à zona de desenvolvimento proximal, trabalhos com a mediação, a importância da linguagem, dos seus significados, a busca de constituição de autonomia, as crianças começaram a valorizar as questões de aprender no relacionamento. Aprender com a criança que sabe mais do que ela e aprender com os professores nas orientações que eles estabeleciam. Também, né, dentro dessa construção de resultados significados, se percebeu, né, que uma das coisas que ocorreu no grupo de crianças de 8 a 12 anos é que à medida, né, que elas trabalhavam as técnicas ali de natação, né, como flutuação, controle respiratório, movimento coordenado, as próprias crianças foram trazendo insights, né? Insights é o repente, né? Tive uma ideia, né? Só que esses insights, né, eles não surgem do nada, né? Então, embora muitas vezes ter uma ideia parece que surgiu do nada, na prática ela não surge do nada, ela surge das relações que a gente está vivendo e quando a gente começa a pensar num problema. Então, as próprias crianças começaram a trazer situações que pudessem auxiliá-las na organização dessas técnicas de flutuação, de respiração, de coordenação de movimentos, que os professores foram agregando ao trabalho. E o processo se deu essencialmente nas trocas de informações. Então, uma criança relata para outra dificuldade, a criança que sabe fazer a atividade, ela diz assim, eu faço desse jeito. Ah, então você faz desse jeito? Então vamos fazer, vou tentar fazer desse jeito também. E os professores acompanhando iam refinando a técnica. Muitas vezes, né, o modo não era tão adequado, o professor entrava ali para auxiliar esse processo. E à medida que essa zona de desenvolvimento proximal ia ocorrendo, as crianças iam tendo uma aprendizagem qualitativa e se mantinham motivadas na tarefa. Então a gente não está aqui para repetir movimentos, a gente está aqui para aprender e entender os movimentos, que foi um elemento essencial. Né? Dentro desse processo aí de resultados, né, se percebeu, né, que à medida que os protocolos eram acompanhados em termos de domínios por parte das crianças, quer dizer, né, estão aprendendo a flutuar, estão aprendendo a respirar, estão aprendendo a coordenar os movimentos, estão aprendendo a fazer uso das técnicas, dos estilos de natação, foi se percebendo que as crianças iam avançando com o domínio da tarefa. À medida que elas avançavam e as trocas ocorriam entre elas, as crianças começaram a ter domínios de técnicas sem o auxílio do professor ou mesmo do colega, né? Ou seja, começaram a fazer deslocamento na água sem o uso de pranchas, começaram a fazer deslizamento submerso, começaram a fazer atividades de controle de respiração, abrir os olhos dentro da piscina, melhorar a coordenação motora e, posteriormente, elas foram dominando os estilos de natação. Essas técnicas, né, no início, começaram todas elas com brincadeiras. As crianças brincando e brincando na diversão, foram aprimorando movimentos. Algumas faziam de um jeito, outras faziam de outro, as crianças conversavam sobre esses jeitos, começavam a praticar, a tentar realizar o movimento da melhor maneira possível e com isso iam ganhando em qualidade técnica, em qualidade de domínio motor. E na caracterização, né, e fechamento, né, por parte dos professores em relação a esse projeto que continua em andamento, eles perceberam, né, que as aulas implicaram diretamente em mudanças qualitativas nas crianças. As crianças passaram a, entre elas, resolver problemas relativos à aprendizagem da natação. As crianças trocavam informações entre si, elas tinham a compreensão da lógica da própria atividade e também caracterizavam, dentro desse aprendizado, um bom domínio da tarefa motora. E o que se pode perceber, né, que o trabalho do professor de educação física, fazendo o uso, né, dos conceitos da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, pode trabalhar o domínio da aprendizagem motora com as crianças, fazendo com que, à medida que as trocas venham ocorrer, né, as crianças vão aprendendo com os professores, vão aprendendo com outras crianças, elas vão ampliando o seu domínio, no caso da natação, e com isso vão tendo também todo um domínio
de técnica, todo um domínio de movimento, todo um domínio de ação motora que vai permitindo a cada uma delas a caracterização de uma boa execução de tarefa motora e, essencialmente, a consciência sobre o movimento. À medida que elas têm consciência sobre como é nadar, elas entendem a lógica e por que elas devem continuar fazendo o movimento. Ou seja, em Vygotsky não vai se trabalhar com repetição de movimentos, mas ao contrário, vai se trabalhar com o potencial de aprendizagem dos indivíduos, e a zona de desenvolvimento proximal vai fazer com que os indivíduos venham a dominar um conhecimento, e dominar significa entender e ter consciência da forma de ação e execução do movimento.